olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, agora é meio-dia, tudo bem com vocês aí no Brasil? Aqui a gente tá na correria de sábado, que delícia, né? Final de semana. Eu espero que vocês estejam aí super bem, passando um final de semana maravilhoso. Eu acabei, na verdade está acontecendo ainda o curso aqui com as meninas no sábado e agora tá lá a Bia Mello falando sobre as pesquisas, né? Como que a gente trabalha a pesquisa para a gente ter a resposta certa para o nosso plano de movimento, porque fazer perguntas é meio difícil, né? Então, como que você faz a pergunta certa para você conseguir ter a resposta que você quer? É isso que a Bia tá falando agora no curso aí com as meninas, com as mulheres alteristas. E, gente, tô super feliz, essa semana de aquecimento, que maravilhoso, né? Ter essa semana de aquecimento aqui com vocês. Hoje eu vou fazer só esse encontro só pelo Instagram, porque o YouTube tá no meu computador e tal, então não vai rolar fazer pelo YouTube e LinkedIn. Mas eu tô aqui com vocês pelo Instagram, tô muito feliz com esse dia maravilhoso que a gente teve aqui, vai ter aqui, né, sobre... O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre como que a gente abre o nosso mundo, as nossas oportunidades para a rede de contato, né? Será que você está se conectando com as pessoas certas? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero trazer todo o meu conhecimento da rede de apoio que a gente criou no Mulheres Alteristas e também trazendo aí bastante informação sobre as conexões, né? A filosofia, o autoconhecimento, a importância das conexões na nossa vida e trazer isso para vocês de uma forma clara, para vocês entenderem o que são os laços na nossa vida também. Eu vou falar sobre os laços fortes, laços fracos, laços latentes e que vocês entendam a potência desses laços, o poder desses laços que talvez você não esteja utilizando. E aqui é só um aquecimento para quê? Para a semana Aprenda a Dizer Não, que começa segunda-feira. Gente, segunda-feira começa a semana Aprenda a Dizer Não. Eu deixei o link na bio aí pra vocês, então fiquem atentos. Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreva, manda coraçãozinho pra mim, compartilha esse também. Essa live de hoje, esse encontro de hoje com suas amigas, com seus amigos e traz gente para ver se vocês estão se conectando com as pessoas corretas. Tira uma fotinho, compartilha. Uma maneira de fazer é compartilhar pelo Stories, é simples assim. Tira uma foto, compartilha no Stories para que você tá aqui no Movimento Envie com a Cris Anata hoje, no sábado, para você saber se você está se conectando com as pessoas corretas. Então, gente, um ótimo sábado pra gente. Vamos começar? Porque todo mundo quer almoçar por aí, não é mesmo? Então vamos começar esse encontro de hoje. Olha só, o encontro de hoje eu vou começar falando sobre uma pesquisa que foi realizada gente, se alguém falar aí sobre, antes de começar, sobre que não tá passando no YouTube ou no LinkedIn e Facebook, eu peço por gentileza que vocês informem que só está aqui pelo Instagram, porque eu vejo os comentários depois, tá? Quando a gente, ou no meio dessa live também, não tem regra, né, gente? A gente vai falando aí durante todo esse encontro. Olha só, a Eliane tá falando, tenho essa dificuldade de dizer não é só você. No encontro de hoje com as mulheres alteristas de manhã, a gente falou sobre isso, a Deia tá aí, ela sabe. A gente falou sobre essa questão da dificuldade que as pessoas têm, as mulheres principalmente, em dizer não. É normal, mais de 55% da população tem essa dificuldade, mas fica tranquila porque a semana que vem no encontro, lá na semana do Aprenda a Dizer Não, você vai ter várias dicas práticas para você melhorar isso na sua vida. A Paty tá aqui, que linda, bom dia para você, que ótimo, eu fico muito feliz aí que vocês estão chegando. Bonjour, Raquel, você não tava no encontro, ó, vou te falar, hein, mas tudo bem. A Raquel é uma mulher alterista, agora ela tá com a gente, vamos ver se a gente tá se conectando. Bom, vamos começar falando sobre essa questão aí dessa pesquisa. Essa pesquisa foi realizada pelo escritor e psicoterapeuta, o Richard Carlson. O que falou o Richard Carlson? Gente,
preste atenção nisso porque é muito interessante o que ele falou. Ele é um escritor, era, né? Porque ele faleceu, escritor e psicoterapeuta. Ele falou o seguinte: ele entrevistou inúmeras pessoas durante a vida dele de pesquisa, tá? Então ele fez inúmeras entrevistas com pessoas, gente, em estado terminal. Então são aquelas pessoas que já estão falecendo, né? Já estão em estado terminal. E ele deixou uma frase maravilhosa pra gente. Ele deixou uma frase pra gente refletir sobre o que a gente tá fazendo nessa nossa vida. Então eu vou falar a frase pra vocês aqui, porque tem tudo a ver com esse encontro que a gente tá fazendo hoje, pra ver se a gente está se conectando com as pessoas corretas na nossa vida. Ele falou o seguinte: no final, quando as pessoas olham para trás em suas vidas, elas desejam que tivessem tido mais tempo junto de outras pessoas que elas amavam e atividades que também gostavam, e menos tempo preocupados com aspectos da vida, olhando de perto que não importam tanto assim. Então, a gente se preocupa com algumas coisas que não tem tanta importância, mas será que aquelas pessoas que estão do nosso lado são as pessoas certas que nós queremos nos conectar? Será que nós estamos atraindo as pessoas que nós desejamos com os mesmos propósitos que nós, que pensam da mesma maneira, não da mesma maneira que eu tô dizendo que tem opiniões diferentes, não, mas que ligam aquele propósito àquilo que a gente deseja também? Por exemplo, generosidade. Se você ajuda o próximo, você também quer do teu lado pessoas que te ajudem, pessoas que estejam te protegendo, você protegendo o outro, porque isso eu vou falar durante todo esse nosso encontro, dessa questão da socialização, da generosidade. E isso vai ser importante para você criar essa rede de relacionamento na sua vida, ok? Então, eu até falei ontem para vocês no encontro de ontem, né? O que importa para você? O que te importa? O que é importante na sua vida? Quais são as suas prioridades de vida, né? Indo mais longe, eu quero te perguntar uma coisa. Quem você tem como referência na sua vida? Pode ser qualquer pessoa, pode ser alguém da sua família, pode ser algum líder, pode ser alguém que exista nesse mundo que é tão grande. Quem você tem como referência na vida? Quem te importa? Essa é a pergunta hoje que eu quero fazer. Ontem era o que importa para você. Hoje eu quero fazer a pergunta: quem te importa? Quem importa? Com quem você quer estar ali do lado? E mais, vamos além. Você tem tempo para essas pessoas? Porque não adianta nada você falar: a minha família é importante para mim, os meus amigos são importantes para mim, eu tenho como referência um líder, tal, mas você tem tempo para ver as coisas que essas pessoas também querem de você? Você tem tempo de desfrutar, de fluir da energia quando você está com essas pessoas porque te faz bem e porque essas pessoas você quer sim que estejam do seu lado? Então faça essa pergunta para você. Não adianta nada a gente falar que sim, essa pessoa me importa, se eu não tenho tempo para dedicar pelo menos alguma parte do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano, fazendo alguma coisa para aquela pessoa, ou recebendo ou escutando aquela pessoa, ok? Então vamos começar com esta reflexão no dia de hoje. Olha só. A Lu tá aqui também, entrou, maravilhosa. Eles que não têm tempo pra mim. Ana, sério? Então você precisa mudar as suas conexões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mudar essas conexões, né? Se as pessoas estão te ignorando, por que você fica fazendo tudo pros outros? Se você não tem absolutamente nada de prazer em troca e não desfruta dessa generosidade, né? Então, vamos lá. Olha, gente, isso que eu tô falando aqui, que é sobre esse tempo, sobre o que te importa, quem te importa, isso tem tudo a ver também com as emoções positivas, né? Porque essas emoções positivas que nós temos quando a gente se socializa com as outras pessoas, também faz com que a gente tenha experiências melhores na nossa vida, experiências que a gente quer dividir, que a gente quer compartilhar com essas pessoas. Nós queremos estar com pessoas para compartilhar
compartilhar experiências boas, para que a gente também tenha um momento onde a gente pode ter confiança, proteção. Não é porque eu não penso igual a minha amiga, por exemplo, a minha amiga Bia, que está fazendo hoje o curso com a gente, ela, não é porque muitas vezes as minhas opiniões divergem das opiniões dela, que eu não gosto de estar do lado dela. Na verdade, eu adoro, porque é através dessa reciprocidade de divergentes opiniões que a gente traz e constrói muito mais para nossa vida, porque eu não preciso ter razão de tudo, nem ela precisa ter razão de tudo. E é por isso que eu gosto de estar do lado dela, porque ela faz com que eu pense, com que eu reflita. Será que eu mesmo tenho razão? Ou será que a gente não pode ver a vida de uma outra maneira? É isso, a gente precisa de pessoas diversas, com opiniões diversas, e é isso que a gente quer, ok? Essas pessoas, elas produzem, né, uma abertura psíquica em nós, e isso é da psicologia, tá? E essas aberturas, essas emoções positivas que a gente tem de experiências positivas com as pessoas, elas promovem essa abertura psíquica. Ah, o que significa isso, Cris? Significa que aquilo, onde não havia nada, de repente aparece oportunidades. Mas, gente, não é mágica. Na psicologia, eu não sou psicóloga, ok? Mas eu estudei um pouquinho de psicologia positiva e inteligência emocional dentro da minha pós-graduação. Então, eu tô trazendo essas informações que vêm dentro dos meus estudos, tá? Mas é o seguinte, eles falam que não é uma mágica que acontece quando a gente fala dessas aberturas psíquicas. É que quando a gente gera emoções positivas através de experiências com outras pessoas, você abre o seu campo energético e a mente para olhar e ver outras oportunidades que você não estava vendo. Você está acessando novas pessoas com novos conhecimentos e novas oportunidades para a sua vida, ok? E antes você não via isso. Isso acontece muito, gente, no nosso grupo de mulheres alteristas. Se tem alguém aqui do grupo de mulheres alteristas, a Lu Russi, a Dea ou a Raquel, elas podem falar. Quando a gente tá ali com pessoas que não vivem no mesmo círculo que nós, isso traz o quê? Aprendizado, traz oportunidades, e isso que a gente quer, essa diversidade de pessoas, de pensamentos, de tudo, porque abre o nosso campo aí da emoção positiva, porque a gente consegue escutar o outro, ver o outro, a gente consegue se transformar. Hoje a Bia falou uma coisa que me fez pensar, porque as minhas perguntas, às vezes, elas são respondidas quando eu escuto as outras pessoas, porque às vezes eu estou me perguntando coisas que eu não consigo responder, mas quando eu estou escutando essas outras mulheres, eu consigo sim me conectar, e aí eu penso, poxa, ela me deu uma resposta que eu não tinha pra mim. E aí abre a minha mente, abre o meu campo de visão das oportunidades. Troca e muito crescimento, é isso, Lu, é isso, diversidade, a Raquel também tá falando. Então, gente, quando a gente faz essa abertura, acessa novas pessoas, acessa outras oportunidades da nossa vida, isso está totalmente relacionado a essas pessoas, a essas conexões que a gente escolhe fazer, ok? A gente escolhe sim, e com esse mundo digital, a gente escolhe mais ainda quem a gente quer, né? Então, a família não, porque afinal de contas a gente nasceu de alguém e aí tem toda a sua família. Mas as escolhas positivas para aquelas pessoas que vão agregar para a nossa vida, e eu vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo, vai trazer muito mais oportunidade onde você não estava vendo, ok? E aqui, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho de 4 eixos. São 4 eixos estudados sobre a felicidade, e eu vou trazer isso para vocês também, essa questão da felicidade conectada às nossas emoções e à nossa socialização.
Então, o que acontece? A gente fala de 4 eixos aí que definem a felicidade, baseado nos estudos da inteligência emocional. Então, vamos falar primeiro desses 4 eixos da inteligência emocional, para depois a gente entrar nos laços fortes, laços latentes e laços fracos, e eu explicar um pouquinho para vocês sobre o conceito desses laços e onde você vai encontrar as maiores oportunidades para a sua vida, ok? Então, olha só, o primeiro eixo da inteligência emocional, baseado nos estudos da inteligência emocional, que quando a gente fala de inteligência emocional, logo a gente conecta com o Daniel Goleman. O Daniel Goleman é uma das pessoas que estudou, né, a inteligência emocional muito profundamente, e ele traz isso em vários livros dele, o Otimismo, por exemplo, e várias coisas que ele fala sobre a inteligência emocional. Vamos falar desses 4 eixos, então, que eu acho que vai ser importante depois para vocês analisarem essas conexões. Esses 4 eixos estão relacionados à felicidade. Então, para começar, primeiro eixo, felicidade igual prazer. O que significa isso, Cris? Felicidade é igual prazer. Felicidade é igual prazer significa que é ter o tempo de prazer máximo possível na sua vida. Então, quando, por exemplo, tem um vídeo do filósofo o Clóvis de Barros Filho, que ele fala da pamonha. Não sei se vocês já viram esse vídeo, é muito famoso lá na internet, né? Aqui na internet, estamos na internet, que é o vídeo da pamonha. Por quê? Quando você tem um prazer excessivo relacionado à felicidade, você também tem um problema. Porque aquilo que é muito excessivo, um prazer excessivo, ele pode virar uma coisa ruim. Esse prazer vai embora muito rápido. Então ele conta nesse vídeo que ele fala da pamonha, depois vocês podem buscar no YouTube, que é o seguinte: ele fala que a pamonha, quando ele foi viajar, quando ele ia viajar, ele parava lá no rancho da pamonha. E ele sempre comia pamonha, porque ele adora pamonha. Então, o problema era, uma pamonha é legal, é gostoso comer. 2 pamonhas já fala, tá bom. 3 pamonhas, 4 pamonhas, 5 pamonhas, você já não aguenta. Você, nossa senhora, vai dar aquele negócio aqui de tanto doce na tua garganta. Então, esse prazer muito excessivo que traz a felicidade, ele passa muito rápido, porque se você fizer muitas vezes essa mesma coisa, você não vai ter uma felicidade constante na tua vida. Lembrando que a felicidade, ela é momentânea, né, gente? Tem estudos aqui em Barcelona, inclusive, que trazem a diferença entre alegria e felicidade. E a felicidade, obviamente, são em momentos da sua vida. Eles podem ser um pouco mais prolongados? Podem, mas um momento, você não passa uma vida inteiramente feliz, porque nós temos obstáculos, nós temos desafios, nós temos sofrimentos durante a vida, né? E nós somos seres humanos. O outro eixo que a inteligência emocional trata é o eixo da felicidade igual relacionamentos. E esse a gente vai falar um pouquinho aqui nesse encontro. Quando a gente consegue ter relacionamentos que são relacionamentos fortes, relacionamentos de proteção, relacionamentos de confiança, a gente ganha recursos. Olha só, olha o conceito. Por que relacionamento é bom e traz felicidade? Porque a gente ganha recurso, gente, para enfrentar as diversidades, os problemas, as coisas que acontecem na nossa vida com mais tranquilidade, com mais paz, com mais apoio de outras pessoas. E isso é muito bom porque você traz a felicidade em relação também aos relacionamentos que você vive. De acordo com a pesquisa que eu já falei para vocês do Robert Watergard, que é lá da Universidade de Harvard, ele fala sobre isso, que as pessoas, elas querem sim se socializar. Por quê? Porque elas querem ter proteção, se sentir protegida. Quando você fala se sentir protegida, não é que você não vai discutir com a outra pessoa, você vai ter alguns momentos bons, alguns momentos ruins, normal. Só que você sabe que você tem o apoio daquela pessoa. Gente,
Um casamento horrível é quando você não tem o apoio da outra pessoa que está do teu lado, quando a outra pessoa não acredita em você. Eu sei porque eu já passei por isso no passado e eu posso te dizer que foi horrível e só me deixou lá para baixo ao invés de me levar para cima. Hoje, graças a Deus, eu conheci o Marcelo, que ele me apoia em meus projetos, nas minhas coisas, nos meus planos de movimento, nas minhas loucuras, e a gente tá junto aí se apoiando. E isso sim me dá proteção, isso sim me deixa muito mais tranquila para realizar as minhas coisas. Por isso que os relacionamentos geralmente traz felicidade. Se de repente você precisa pensar no seu relacionamento, esse é o momento. Te convido a refletir comigo. Outro ponto dos 4 eixos, o terceiro eixo é que felicidade é igual engajamento. Falamos bastante essa semana também sobre essa questão do engajamento. É quando as nossas atividades Gente, só um minutinho que eu acho... Não, a Bia ainda tá aqui, porque tem um curso rolando aqui junto que eu tive que sair para entrar nessa live, mas na hora que acabar o curso eu vou precisar desligar porque é no Zoom e está no meu Zoom. Beleza. Vamos continuar aqui. O terceiro eixo é desse do engajamento, que a gente falou bastante, que é quando as nossas atividades permitem um equilíbrio aí, certo? Entre a nossa habilidade e o nosso desafio. Lembra que a gente falou de Mihaly, do Flow? É assim, a gente consegue executar aquela tarefa, a gente tem habilidade para fazer aquilo, os desafios estão bons na nossa vida, a gente quer realmente fazer aquilo porque é desafiador. Uma meta desafiadora é muito boa, porque quando a gente cumpre, a gente celebra, a gente acredita no nosso potencial. Então, traz sim momento de felicidade. O engajamento, né? Se você tiver um engajamento muito baixo, porque as metas elas não são desafiadoras ou porque você não tem habilidades para isso, é ruim, porque você acaba entrando ou em tédio ou em ansiedade, ok? Então isso não traz felicidade. Outro ponto é, felicidade é igual a propósito e compaixão. E aí também tá um ponto que a gente trabalha muito no alterismo, que é o propósito e a compaixão. A generosidade é diferente de compaixão, né? A empatia é diferente de compaixão. A empatia é quando você se coloca no lugar daquela outra pessoa, na vivência daquela outra pessoa, no sofrimento, porque talvez você já viveu, porque você tem uma afetividade ou porque você tem cognitivamente, você compreende aquela outra pessoa. No entanto, a compaixão é quando você faz o ato realmente de ajudar, tá? Então, aqui ele tá falando do propósito e da compaixão, que é aquele ato da ajuda que a gente faz, que é maravilhoso pra gente, né? E a gente, nesse momento desse ato de generosidade, você conhece as suas forças e você usa a serviço de alguém, de algo, para a construção de alguma coisa. Ela é uma sensação mais duradoura, ela é uma sensação de felicidade para você. É o que eu sempre falo, né? A felicidade é quando a gente faz um ato de generosidade, quem faz esse ato, ela se beneficia bem mais do que quem recebe, porque isso traz gratidão pelo ato que você está fazendo de verdadeira generosidade, né? E então são esses 4 eixos que eu falei para vocês sobre a felicidade. E dentro disso estão 2 eixos que a gente trabalha muito, que são os relacionamentos e o propósito e a compaixão, ok? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque entendam que a felicidade, ela tá relacionada com quem a gente se socializa. Se você, de repente, está num relacionamento com pessoas que não te fazem bem, que te deixam angustiado, que te deixam ansiosa, que te deixam nervosa, talvez você comece a pensar se você está se relacionando com as pessoas certas, ok? E aqui eu não poderia deixar de falar do Harari, né? Do Yuval Harari. Então eu quero citar o Yuval Harari aqui nessa nossa conversa, porque ele fala no livro dele, no Sapiens, não sei quem leu, né? Uma breve história da humanidade, o Sapiens,
Ele fala sobre a nossa concepção do ser, como ser humano, né? Como um ser vivente aqui, como uma espécie, um ser social. E é essa base do meu estudo sobre a generosidade. É a ética social, é a ética natural do ser humano, é essa base social que a gente tem e que ela não pode ser ignorada, né? As pessoas, elas precisam entender que a solidão, e quem traz muito isso também é o Robert Wadiger. Ele traz sobre isso que a solidão, ela destrói o ser humano, né? Na pandemia a gente viu muitas pessoas entrarem em estados depressivos, estados de ansiedade, estados de tristeza profunda mesmo, por não se socializarem. Então isso acontece e é real. E o que o Harari fala pra gente no Sapiens? O que ele traz pra gente sobre isso, né? Deixa eu ver aqui se o curso finalizou. Não. Ele traz o seguinte... o Harari ele traz que nós, seres humanos, temos duas características completamente opostas. Quais seriam essas características completamente opostas que nos fazem compreender a gente como predadores, né, do meio? Nós somos praticamente predadores porque a gente quer destruir praticamente tudo, né? Porque é isso que acontece com o ser humano predador. Isso na visão do Harari, do Sapiens, que eu não discordo. E o outro ponto é um ser humano de 2021, que é na era que nós estamos vivendo agora. Então, nós, seres humanos do passado, comparados com esse ser humano do 2021. Então, ele fala, o primeiro ponto que ele cita, né, é que tem a ver, um deles, tem essa parte do predador, né? Tem muito a ver com o nosso instinto. E é um instinto do ser humano mesmo, não é? Com o nosso sistema, com a nossa vontade de brigar, com a nossa vontade de bater, com o nosso instinto de ir à luta, sabe? Nosso desejo de lutar, de conquistar, de ganhar territórios. Isso lá dos predadores, do passado e tal. E ele chama isso de instinto bélico. E que às vezes, obviamente, não é usado para as coisas positivas. E aí ele compara com um outro instinto, que é um instinto de cooperação, que é um instinto que tem a ver com você se associar, tem a ver com você estar junto de outros seres humanos, que tem a ver com essa questão de você querer se socializar, né? Tem gente que passa por situações na vida que são terríveis, horríveis mesmo, e encontram conforto quando elas conseguem ajudar as outras pessoas, quando elas conseguem se socializar. E ajudar os outros significa que você tem a generosidade como uma forma de felicidade para você. Quantas pessoas, gente, tem vários lugares que as pessoas passam por perdas familiares muito fortes, perdas de filho, perda de pessoa muito querida da família, de pessoas mais jovens. Essas pessoas se reúnem com outras pessoas para poderem se ajudar nisso, para poder não estar sozinha por uma mesma causa. Quantas pessoas lutam pelas questões de sustentabilidade? Olha a causa que nós estamos lutando agora, que é essa questão do alterismo, da gente aprender a colocar limites na generosidade, pra gente também fazer pro outro quando a gente está bem com a gente mesmo, olhar para os nossos interesses, dizer não para aquelas coisas que não nos fazem bem. Então é trazer um não pro lado positivo pra nossa vida, né? Olhando aquelas coisas que fazem sentido para nós como propósito de vida, como valores e tudo mais. Isso é importante, né? E é aquilo que eu sempre falo para vocês, a generosidade, ela deve ser genuína. E o que significa isso, Cris, ser genuína? Porque eu vou sair aí doando para todo mundo, fazendo para todo mundo e tal? Isso não é genuíno, gente. Genuíno é quando você está preparada e quer fazer aquele ato de generosidade. Você tem ciência e você está consciente do seu ato, porque você quer fazer aquilo. Você que fez o ato desfruta muito mais do que aquela pessoa que recebe o ato. E isso é generosidade efetiva. É o alterismo que a gente estuda, né? Mas a pergunta então é: com quem você está se relacionando para trazer essa felicidade que eu falei lá em cima, para ser generoso, para receber generosidade? Quem
são essas pessoas que você se relaciona hoje, né? E aqui eu vou falar, aí eu vou entrar um pouquinho na minha história para vocês entenderem melhor sobre essa pergunta e vocês também entrarem na mente de vocês para entender por que é importante essa pergunta na vida de vocês, né? Com a internet agora, gente, nós temos uma não lembro agora, mabeabilidade, sei lá o que. A gente é mais maleável, maleabilidade, existe essa palavra? Sei lá. A gente é mais maleável, a gente é mais flexível, a gente tem inúmeras oportunidades com a internet. Porque antes, como é que era que a gente encontrava as pessoas? Presta atenção, a gente encontrava pessoas ou pela família, eu conhecia os primos, eu conhecia os amigos dos primos, eu conhecia os amigos da rua, eu conhecia os amigos da escola, eu conhecia os amigos da universidade, eu conhecia as pessoas do trabalho. Pá, fechou nossa rede. Era isso. Eu sou da década de 70, então era isso. Ou seja, eu não tinha a internet aí ao meu dispor para fazer as relações que eu quisesse. O que aconteceu? Veio a internet, veio as redes e a gente tá usando isso a nosso favor, a gente tá fazendo as conexões que a gente deseja pra gente se conectar com as pessoas corretas, né? Então é isso que a gente precisa ver. Eu criei relacionamentos incríveis de pessoas que estão aqui, inclusive pela internet, pelo LinkedIn, e hoje são meus parceiros, hoje a gente trabalha juntos, hoje a gente... Tem gente, pra vocês terem ideia, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas eu falo com essa pessoa todos os dias, por causa das minhas conexões, eu vou mostrar pra vocês isso. O que aconteceu comigo? Vou um pouquinho pra minha história. Na minha história, o que aconteceu foi que eu trabalhava na área de logística, tributário, minha vida inteira, sempre fui diretora de grandes empresas, tive minha empresa no Brasil de tributário e logística, então, assim, eu venho de uma carreira que era só isso, então minhas conexões profissionais eram só relacionadas a este mundo, ao mundo da logística e ao mundo do tributário. Então, o que aconteceu? Quando eu decidi mudar a minha vida em 2018, que foi quando eu comecei a estudar sobre alterismo, quando eu lancei a Jana do Francesco Mademoiselle, quando a gente começou a fazer trabalhos, projetos no marketing digital, eu tive que começar a mudar a minha rede de conexões. Aquelas conexões afetivas, família, amigos e tudo isso, essas continuaram, mas aquelas conexões do mundo do tributário e de logística, eu tive que mudar, porque afinal de contas eu precisava criar novas conexões para esse ambiente que eu estava entrando agora. Que ambiente que era, Cris? Ambiente do desenvolvimento pessoal, da filosofia, ambiente do autoconhecimento, ambiente onde eu pudesse trabalhar mais a efetividade da generosidade, para esse ambiente. E onde eu conseguiria pessoas assim, né? Porque às vezes a gente trabalha tantos anos, eu trabalhei 40 anos na área de logística e tributário. Então, como que eu ia mudar essas conexões que eu tinha, né? Para uma conexão, para um propósito maior, que era transformar essa vida de tantas mulheres aí, transformar através do alterismo, da generosidade, de aprender a dizer não. Então, como que eu ia fazer isso? É uma pergunta que eu tinha que me fazer, porque eu precisava de novas conexões. E não é tão fácil assim, porque se você não paga, não é tão fácil. Agora, se você quiser comprar suas conexões, que não é o meu caso, eu não quero comprar conexões, eu quero conexões verdadeiras, eu quero conexões que funcionem para o meu negócio e para a minha vida pessoal. É esse tipo de conexão que eu quero. As outras eu não quero. Então, você tem que escolher. E foi isso que aconteceu. E se você não souber, e eu também, né, se eu não soubesse conectar com as pessoas corretas, eu nunca ia conseguir desenvolver esse meu plano de movimento. Nunca. E você provavelmente também ficaria difícil para você desenvolver esse seu plano de movimento pessoal, profissional, seja ele qual for.
Quando eu me deparei com essa situação na minha cabeça, poxa vida, como que eu vou mudar as minhas conexões? E agora, o que eu faço, né? Eu pensei, eu preciso usar a internet a meu favor. Eu preciso que a internet, principalmente morando na Espanha, né, gente? Não dava pra eu fazer as coisas no Brasil. Eu precisava da internet, eu precisava usar, buscar aquela solução que a gente falou durante os encontros dessa semana. E transformar a minha rede de relacionamentos. Eu precisava fazer isso para trazer mais pessoas que se conectassem com as mesmas coisas do que eu, se conectassem com os mesmos valores, com o meu propósito e tudo isso. E assim, tem um risco, porque se você não fizer da maneira correta essas conexões, você pode se conectar com pessoas que não são tão confiáveis e criar uma rede de pessoas que não são tão confiáveis. Então é importante saber com quem você vai conectar, para quais pessoas você vai dizer sim e para quais você vai dizer não, né? Então eu fui e busquei uma pessoa para me ajudar em todo esse processo, né, das conexões, como me conectar melhor no LinkedIn com as pessoas que eu tinha interesse, e foi esse o meu processo. Mas o que eu notei muito e que eu vou trazer o conceito para vocês aqui é a questão dos laços, ok? Então vamos falar dos laços, que isso vai transformar a vida de vocês a partir de agora, buscando sempre a felicidade, o autoconhecimento, o que você quer, quem são as pessoas com quem você quer se conectar, ok? Vamos falar desses conceitos. Todas essas informações que eu vou passar dos laços, eu busquei nas pesquisas realizadas pelo Adam Grant, que é o meu... eu estudo o Adam Grant desde 2018, né? Que é professor e psicólogo da Universidade de Wharton. Hoje ele foi formado pela Universidade de Harvard, mas hoje ele tem ele é professor da Universidade de Wharton, e também pelo Mark Granovetter. O Mark Granovetter trabalhou com o Adam Grant nessas pesquisas, que ele é um sociólogo da Universidade de Stanford. E eles realizaram diversos estudos sobre a influência dos laços fracos em nossa vida. E é isso que eu vou falar pra você, porque às vezes a gente acha que só os laços fortes vão nos trazer influências para nossa vida, mas você vai ver que não é assim. E eu posso te provar isso porque hoje, no meu grupo de rede de mulheres alteristas, no plano de movimento e nos relacionamentos, nós passamos de laços fracos a laços inteiramente conectados com o mesmo propósito. Então isso aconteceu comigo nesse meu movimento. Bom, vamos lá, o que são os laços fortes? Os laços fortes, eles são os nossos amigos, a nossa família, ou seja, aquelas pessoas nas quais a gente confia, que a gente tem uma proximidade, que a gente tem uma identidade muito comum entre essas pessoas. Foram aquelas pessoas que a gente praticamente foi criado, passou a vida e tal e tal. Daí a gente tem os laços latentes. O que são os laços latentes? Laços latentes são aquelas pessoas que algum dia você trabalhou junto, ou que você teve um relacionamento de amizade no passado, mas que você não era super amigo, que manteve esse relacionamento até hoje, sabe? Não é isso. E aí você teve esse relacionamento no passado, nesse trabalho, ou você conheceu em algum curso, na sua universidade, no seu ensino médio, não sei onde você conheceu, mas vocês quebraram aquele relacionamento. Mas é óbvio que se você voltar a falar, eu sou a Cris Anata, lembra de mim, estudei com você, lembro, esse é o teu laço latente, é aquele laço que ainda você pode aí se reconectar. E o Granovetter, ele pesquisou muito sobre esses laços latentes, né? E ele trouxe um percentual bem interessante. Ele pesquisou, na verdade, pessoas em atividades técnicas e gerenciais que haviam mudado de emprego recentemente. Tipo, a pessoa estava num cargo e ela foi de uma empresa para outra. Ela estava num cargo técnico ou gerencial e ela foi de uma empresa para outra. E o que aconteceu? 17% dessas pessoas conseguiram um novo emprego através da indicação dos laços fortes. 17%. Mas aí vem a mágica do laço latente e do laço fraco.
a maior parte dos benefícios para essas pessoas foi produzido pelos laços fracos. 28% dessas pessoas tomaram conhecimento de um novo emprego por meio das conexões menos intensas. Nossa, como isso acontece? Gente, não é mágica, tá na nossa frente, mas a gente não consegue ver. Por que que isso acontece? Porque os laços fortes, eles geram muitos vínculos com a gente. Mas os laços fracos, eles atuam como pontes. Ou seja, eles deixam os acessos mais fáceis para novas conexões, para as novas informações. Porque os nossos laços fortes, eles estão no mesmo mundo que a gente, no mesmo círculo que a gente, na mesma bolha que a gente. Então, as mesmas informações que eu sei, provavelmente o meu irmão sabe, meu marido sabe, a minha amiga sabe. Por quê? É o mesmo lugar que a gente convive. A gente tem praticamente os mesmos gostos, as mesmas ideias, os mesmos valores. Eu me conectei com essas pessoas e são os meus laços fortes. Quando você sai dessa bolha e vai buscar pessoas que não são do seu círculo, mas que ali o laço latente ou o laço fraco, que pode te promover oportunidades que você não tinha visto porque você estava só dentro da tua bolha, aí você consegue encontrar mais coisas, mais oportunidades, mais informações. Essas foram as pesquisas realizadas pelo Adam Grant e pelo Granovetter que trouxeram essas informações pra gente. Tá bom, isso é verdade ou não é verdade? Eu fiz o teste. Eu fui pra rede social. Quando eu comecei a fazer o teste, eu tava com 1.200 conexões no LinkedIn. Meu LinkedIn é Cris Zanata, se alguém quiser ir lá, pode ir lá ver, pode comprovar, coloca lá no LinkedIn, você vai ver. Eu mudei totalmente o meu ramo de atuação e você vai ver lá também nas descrições de toda a minha parte de profissional e tal. E o que aconteceu? De 1.200 conexões, eu passei para 8.600 hoje conexões que eu tenho no LinkedIn. Eu fui atrás de pessoas que muitas vezes eu não conhecia, mas elas falavam das mesmas coisas que eu tinha interesse e ali eu comecei uma relação, perguntando, poxa, como que você faz isso? O que você pode me ajudar? Eu tô começando agora, eu queria mais conhecer sobre o seu trabalho e tudo isso. Gente, além disso, eu busquei aqueles laços latentes de pessoas que eu conhecia há muito tempo, mas eu não falava com elas, que hoje são pessoas que participam das minhas lives pelo LinkedIn, que adoram meu conteúdo e que com certeza, se um dia eu oferecer algum serviço ou alguma coisa, elas irão me apoiar. Ok? Então, o que acontece? A gente vai lá e busca pessoas, quando a gente fala, sabe aquele negócio quando você tá em algum lugar que você não conhece a pessoa? E de repente você fala assim, eu vou dar um exemplo meu, que eu sou de São João da Boa Vista. Eu falo, eu sou de São João da Boa Vista. E a pessoa vira e fala assim, nossa, conheço não sei quem de São João da Boa Vista. Pronto. Ali, o teu laço, que era fraco, ele virou um laço mais empático. E a partir dali, você começa a desenvolver um relacionamento e a partir dali você abre a sua mente para novas oportunidades. Então, é legal se conectar com laços fracos? Sim! A partir desse momento, você vai lá no seu LinkedIn, começa a se conectar com pessoas que você entende que têm os mesmos valores, o mesmo propósito, que de repente possam te ajudar. O maior problema existente hoje no mundo corporativo é que as pessoas não pedem ajuda. E por que as pessoas não pedem ajuda? Porque elas têm medo das reações das outras pessoas, do que as outras pessoas vão dizer para elas. Então, gente, a gente, na verdade, cria isso. Essa criação na nossa cabeça é maior do que verdadeiramente é, ok? Então, quando você começa a pedir ajuda, você vai ver o tanto de feedback que você vai receber desses laços fracos e vai vir informação. Gente, eu fiz call com inúmeras pessoas pelo Zoom que eu não conheço, simplesmente perguntando, o que você acha de startup? Eu gostaria de conhecer mais o mercado de startup para mulheres. Tudo bem, vamos marcar uma call pelo Zoom? Vamos lá marcar uma call. E assim, foi aumentando. Hoje, as meninas alteristas, por exemplo,
A Lu que tá aqui, a Raquel que tá aqui, elas sabem disso. As meninas alteristas, elas estão sempre conectadas. A gente tá sempre conectada na rede. Eu não conheço as meninas pessoalmente, não conheço. Quando eu for para São Paulo esse ano, eu quero conhecer. Eu quero muito conhecer pessoalmente. Mas eu ainda não as conheço. Mas parece, gente, que desse laço fraco se tornou um laço forte, tão grande, tanta conexão, tanta coisa que a gente está construindo juntas nessa rede, nesse movimento, uma rede de tanta confiança, que parece que a gente consegue se energizar, a gente consegue dar o próximo passo, a gente apoia, a gente motiva, a gente inspira. É isso que a gente faz na rede das mulheres alteristas. Então, os laços fracos, eles abrem esse caminho diferente para nós, sabe? E assim, a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, eu nunca pensei em startup, muito menos de mulheres, do lado feminino, mas aí eu me interessei por uma coisa que uma pessoa falou e depois eu perguntei pra ele, e como funciona isso? Então tá, daí ele me já conectou com uma outra pessoa e tal, e assim vai, e aí vai, a sua rede vai fazendo assim, ó, e vai aumentando. Então o segredo aqui, gente, tá em duas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira coisa é com relação aos laços fracos. Use sim as suas redes sociais e comece uma conexão sem medo, sem vergonha, sem culpa. Se a pessoa não te responder, tá tudo bem, ué. E daí? Ela pode também não querer te responder e tá tudo bem. E você não vai se sentir mal, envergonhada, nada disso. Você simplesmente foi lá e colocou a sua opinião e quis se conectar com aquela pessoa, pediu uma ajuda. Se a pessoa não responder, eu já mandei mensagens para professores meus que não me responderam. E tá tudo bem? Eu vou ficar chateada por causa disso? Não, tá tudo bem. Eu não... Segue a vida que segue, outra conexão que venha. Então comece a utilizar esses laços fracos, né? Inclusive, eu acho que a Andréa, se ela tá aqui, alguém começou uma conversa comigo de laço fraco depois de uma live de laço fraco. Falou assim, eu vou te usar como laço fraco. Eu lembro direitinho, não sei se foi a Andréa, mas eu acho que foi alguma outra, não lembro se foi ela, foi alguma delas. Então, use as suas redes e comece uma conexão com novas pessoas que tenham o mesmo interesse que você. E que você se conecte com o conteúdo dela, que você se conecte verdadeiramente com ela, com o que ela fala, ou seja, comente, dê sua opinião, envie uma mensagem, fale alguma coisa, mostre a sua relação de interesse comum e ali você começa a transformar um laço fraco talvez em um laço forte. Com o passar do tempo, é natural que a pessoa vai percebendo você lá o tempo todo, falando, a pessoa vai perceber e ela vai querer entender o que você quer, né? Qual que é o seu objetivo ali? Como que ela pode te ajudar? Vale muito a pena fazer isso e essa foi uma experiência minha, ok? E o segundo segredinho pra gente terminar aqui é com relação aos laços latentes. Use essa conexão que você tinha do passado também e reconecte com algumas pessoas, né? Porque essa é a nossa razão de ser doadores. Quando você é um doador alterista, você, ao longo do tempo, você sabe que você fez coisas boas durante a sua vida. Você ajudou muitas pessoas, principalmente quando você é líder ou quando você é uma pessoa que está disposta, assim, a ser generosa com os demais. E se você sabe disso, e essa dica é muito valiosa, se você é uma pessoa assim e sabe disso, não tenha medo de entrar em contato e se reconectar com pessoas que estão lá no seu passado, que fizeram parte da sua vida em algum momento. De repente, essas pessoas, elas estão trabalhando com alguma coisa que seja do seu interesse. De repente, tem alguma coisa pessoal que você quer perguntar. Inclusive, tem um teste que é dado lá no ESEAD, aqui na Europa, que é justamente isso, essa reconexão com essas pessoas dos laços latentes. Perguntar as suas maiores forças, as suas maiores fraquezas, sabe? E tudo para essas pessoas nesse teste, né, que fazem no ESEAD, é muito interessante.
Porque você começa a ver também a sua evolução emocional. Quando você conheceu aquela pessoa e hoje como você está. Então, tente fazer essa reconexão, tente falar com outras pessoas. Gente, eu me reconectei com tanta gente. Eu me reconectei com pessoas que eu trabalhei lá no ano 2001. Me reconectei com pessoas que eu trabalhei há muito tempo. É por isso que foi criado o Facebook, não foi? Primeiro, o Mark Zuckerberg, ok? Aqueles outros dois estavam lá fazendo uma rede para Harvard. Era uma rede ali para eles, para os estudantes. Dali, eles falaram, nossa, por que isso não pode ser mundial? E hoje nós estamos aqui no Instagram. O Instagram é do Facebook. Não sei se alguém não sabe, mas o Instagram é do Facebook. E hoje nós estamos aqui. Então, por quê? Era para gerar justamente essa conexão. É para você falar, poxa, eu sou da década de 70, me formei no ano 2000, no meu caso, eu sou de 78, me formei em 2000. Ok, então vamos lá. Nossa, deixa eu lembrar, deixa eu me reconectar com essas pessoas. Quantas pessoas, pais nossos, amigos, não se reconectaram com pessoas e estão super felizes de terem essa reconexão? Quantas pessoas conseguiram fazer daqueles momentos que em algum momento da vida brigaram com alguém, com algum amigo e se reconectaram depois da rede social? Então, ok, tem o lado positivo, o lado negativo de rede social, mas vamos olhar o lado positivo dessas conexões. Vai lá pro LinkedIn, faz a sua conexão com as pessoas que, se for na parte de trabalho. Eu mesma fiz uma conexão muito interessante com a rede que chama Se Candidate Mulher, a Jennifer Coutinho, lá pelo LinkedIn também. Participei de uma ação delas e agora também elas colocaram o Movimento em V numa ação delas com Se Candidate Mulher, para mais mulheres em cargos de liderança e tudo isso. Então, essas conexões, se tem o teu propósito ali envolvido, ela é maravilhosa. Então, não deixe de se conectar com os laços fracos, com aquelas pessoas que você tem interesse, mas você fala, poxa, não sei se eu vou fazer. Até tem uma coisa aqui que eu não sei quem assistiu a palestra que eu dei em maio, dia 11 de maio, mas assim, o Adam Grant, por exemplo, eu mandei um e-mail para ele quando eu comecei a estudar sobre o alterismo. Eu mandei um e-mail para o Adam Grant e ele estava de férias e ele me respondeu. Depois eu mantive o contato com ele, eu fiz um curso dele faz pouco tempo, nesse ano ainda, e eu tenho contato com todo o pessoal da equipe dele lá de Wharton, porque eu tô estudando sobre o alterismo, né, e sobre, Effective Altruism, que é o altruísmo efetivo. Então eu tenho contato com essas pessoas. Então é isso, gente. Tipo, eu fui lá e mandei um e-mail, o cara nem me conhece, nem sabe quem eu sou. E daí? Se ele não respondesse, eu ia falar, tudo bem. Mas eu fiz contato com ele, eu tenho um e-mail salvo e tá tudo aqui. E isso me deu uma felicidade tão grande. Então, essas coisas te dão felicidade, te trazem felicidade. E essas conexões são aquelas que você quer. Porque você tem um interesse seu por trás daquela conexão também. Olhando pro lado alterista seu. Não é só sobre os outros, é sobre você também, né? Então, essas duas dicas que eu dei pra você, eu quero finalizar por aqui o nosso encontro de hoje, que tá chegando ao fim. Mas saber dar e receber é muito importante nesses laços. Porque você vai conectar com as pessoas vão querer te ajudar. Você vai ver, vai ficar surpreendida na quantidade de pessoas que vão querer te ajudar. Você vai falar, não acredito que tanta gente assim tá me respondendo. Faz um formulário de pesquisa e manda para você ver se as pessoas não respondem. Respondem sim. Então, gente, é isso que eu trago para vocês. Se conectem com as pessoas certas, analisem se vocês estão realmente fazendo essas conexões verdadeiras. Família, amigos. Eu sei que a gente pode contar com as pessoas que são muito próximas, que são os laços fortes, mas geralmente não são esses que vão te abrir aí o mundo para as informações e para as oportunidades, ok? Porque eles estão ali na mesma bolha que você, no mesmo círculo que você. Então, abra aí a sua mente para novas oportunidades na sua vida através dos seus laços latentes e laços fracos. É isso que eu deixo para vocês.
E quem não se inscreveu, tem amanhã. Não, amanhã tem live, mas amanhã a live vai ser no canal da Andréia Saldanha, mas também vai estar aqui no meu Instagram. Tem, só que vai ser às 10 da manhã do Brasil, que é 3 horas da tarde aqui da Europa. Então, 10 da manhã do Brasil, 3 horas da tarde aqui. E quem não se inscreveu ainda, segunda-feira, super entusiasmada, começamos a semana Aprenda a Dizer Não. E eu quero todos os comentários de vocês sobre a semana, o que vocês estão aprendendo, o que está trazendo de novo para a vida de vocês, para que vocês aprendam a dizer não, sem se sentir culpada por isso, para fazer a sua vida dar certo de uma vez por todas. Gente, excelente fim de semana para vocês. Te vejo amanhã às 10 horas nessa live e eu espero que vocês tenham aproveitado o dia de hoje aqui comigo, tá bom? Bom sábado. Beijo, beijo para vocês.